Olá, mãe! Hoje no canal eu trouxe para vocês novamente a Natália Dourado, que é a nossa psicopedagoga da clínica e terapeuta ABA. Hoje a Natália veio falar do nosso programa da clínica baseado no ABA, que ela que é responsável por todo o programa ABA da clínica. Então, muito obrigada, Nath, obrigada uma vez. A gente ainda está no distanciamento social. Verdade. Mas, não pode abraçar, né? Não pode abraçar. Então, com todo o protocolo aqui na clínica. Mas essas crianças, principalmente que estão na intervenção ABA, elas precisam ser acompanhadas. E hoje a gente quer falar um pouco desse acompanhamento, do que é o ABA, né? Do que a doutora está colocando, está aplicando, qual o protocolo ela está utilizando. Então, Nath, conta aqui para essa mãezinha como é essa avaliação baseada no ABA e qual avaliação a gente utiliza aqui na clínica. Então, aqui na clínica, a gente utiliza a avaliação VIB-MAP, que é a avaliação mais usada para esse tipo de atendimento, tá? Por quê? O que significa a VIB-MAP? A sigla significa avaliação dos marcos do comportamento verbal e nivelamento. Então, o VIB-MAP hoje, eu considero, e é muito usado até a nível internacional, mais completo, porque ele, além de avaliar os marcos do desenvolvimento, ele avalia também as barreiras. Que é muito importante, né? E já entrando nessa situação das barreiras, bora falar para a mãe o que são essas barreiras, né? E quais são as barreiras mais importantes avaliadas no VIB-MAP. Então assim, as barreiras são aqueles comportamentos inapropriados da criança, que vão dificultar a criança a ganhar novos comportamentos. A gente pode falar que é as tolices ou não? São os comportamentos imperativos, são comportamentos inapropriados no geral. Né? Que a gente enxerga muito na questão do TEA, né? Do transtorno do espectro autista. Ele tem, que a gente vê muitos comportamentos. Poxa, minha criança é diferente, meu filho é diferente. Ele grita, ele não fala. Ele em ambiente ruidoso não consegue se concentrar, fica irritado. Exatamente. Se joga no chão. São as demandas sensoriais da criança. Essas são as barreiras. Então, para você trabalhar o comportamento da criança, o desenvolvimento dela, você precisa entender quais são as barreiras, né? Então, o VIB-MAP hoje, ele contempla 5 etapas. São avaliação de 170 marcos do desenvolvimento, avaliação de 24 barreiras. Então, juntando os marcos e as barreiras, você tem a transição. Você consegue identificar quais são os pontos chaves que vão dificultar a aprendizagem daquela criança. No VIB-MAP também, nós temos um programa chamado de análise de tarefas, onde a gente vai encontrar as tarefas para aquela criança. Ou seja, vai montar o plano, né? Nada mais é do que o plano de ensino individualizado. Isso. Depois que o VIB-MAP é fechado, a gente consegue montar os planos de ensino dessa criança. Fala um pouco disso, que já é a nossa intervenção. Tá finalizando, né? É a intervenção da criança. A gente faz essa avaliação, na avaliação a gente consegue compreender quais são as barreiras que a gente já vai saber que terão que ser trabalhados, né? E na intervenção, a nossa avaliação já traz pronto para ser trabalhado, onde eu tenho que intervir com essa criança. Como é que seria essa intervenção? Então, como acontece? O VIB-MAP ele é muito estruturado. Então, para que a criança consiga ter o ganho esperado, existe essa estruturação. Então, depois que o plano de ensino individualizado é montado, se divide entre a equipe, né? Nós somos uma equipe multidisciplinar, então cada profissional dessa equipe aplica o programa na criança. Então, esse programa ele pode ser aplicado tanto na clínica, quanto na casa da família, quanto na escola da criança. Então, nós vamos montar um cronograma, né? E a criança, conforme vai passando, atingindo aqueles marcos, nós vamos modificando
Isso. E depois o de programa. 3 meses a gente reavalia, Uma né? nova avaliação. Né? Para justamente verificar onde a gente teve os ganhos, quais barreiras Quais foram são as alcançadas, evoluções da criança. né? Para conseguir o melhor resultado. Exatamente. Nessa intervenção. E falando da equipe multiprofissional, é primordial, é muito importante. Uma profissional sozinha, ela acaba não atingindo todo o desenvolvimento necessário para aquela criança. E o ABA nos traz isso. Porque o ABA, Análise do Comportamento Aplicada, ela é muito estruturada. Então, o profissional, ele trabalha igual, né? A criança, para ela aprender um comportamento, ela precisa generalizar. Então, como é que ela generaliza? Emitindo o mesmo comportamento com várias pessoas, né? Então, aquele programa, ele precisa o que a criança vai precisar fazer, o antecedente, que é o estímulo, qual é o comportamento que a criança precisa emitir, qual é o reforçador que deve ser usado, se é um reforçador comestível, se é um reforçador tangível, se é um reforçador social. Esses então, reforçadores, tudo isso, doutora, é o que ela vai gostar, né? Exatamente, é o que a criança vai precisar para emitir aquele comportamento. Dá um que a exemplo gente aí para precisa. essa mãezinha. O que seria? Vamos logo dar essa dica de um reforçador para ela. Um reforçador social, aplausos, muito bem! Ou cócegas na criança, né? Um tangível, um brinquedo que a criança gosta, uma boneca, né? E você pode como você vai trabalhar aqueles comportamentos, pode ser tanto no naturalístico, que é no chão, no ambiente natural da criança, quanto na mesinha. Então, o ABA, ele não é só o ensino estruturado, como costumam dizer, né? Então, vai da forma como você quer trabalhar com a criança e como a criança vai responder. Isso. O ABA, ele é preparado da forma mais individualizada possível. Tem crianças que não vão responder no ensino naturalístico, somente no ensino estruturado. E é aquela situação, né? Cada criança é uma criança. Então, Exatamente. Na clínica, a gente tem esse olhar humanizado de tratar aquela criança única. E o ABA, ele também nos proporciona, né? E a equipe multiprofissional no mesmo ambiente, conversando entre si, também proporciona essa humanização da criança. Então, Nath, por hoje, obrigada por ter vindo, foi muito bom. E mãezinha, se você quiser saber mais, a gente vai estar conversando mais falando sobre o ABA. Segue aqui nos vídeos que a gente vai estar colocando outros vídeos lhe explicando melhor. Porque vem muitas mães perguntando, poxa, passaram o ABA e não sabe o que é, né? Que é essa análise do comportamento aplicada. Então tá, minha linda, foi um máximo ter você no canal. Obrigada. Muito obrigada. Um super beijo e abraço pra mãezinha. Tchau, tchau. Tchau.